Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de henna e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
mais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Por tuas chagas fui sarado. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Por tuas chagas fui sarado. Vivo estou para a justiça. Sobre o madeiro, sobre o madeiro, sobre o madeiro, carregando nele mesmo a dívida do meu pecado. Naquela cruz do meio me salvou. Quando ultrajado e maltratado, não revidava, nem ameaçava, mas se entregou com confiança, caminho da cruz. Sou grato, Senhor, porque Em sintonia com você! Começa agora. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas. Notícias.
entrevistas, mensagens de edificação e muito mais você encontra aqui no seu programa. Programa Vento Sul. Bom dia a todos vocês, mais uma edição do programa Vento Sul nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. São 9 horas em ponto, e antes da hora não é hora, né? Depois da hora também não é hora. E é hora agora de você ser muito bem-vindo a essa programação. Hoje nós temos aí o quadro Tema Central, com a participação do Ministro da Palavra. Vamos falar um pouquinho sobre nosso culto mundial de ontem. Vamos falar um pouquinho sobre um tema aí que foi trazido na mensagem de quinta-feira, né? Com tradução para o inglês, que é a questão da experiência do jovem rico. Tem tanta coisa legal para a gente compartilhar, mas já nós vamos entrando então ao vivo aí com a participação também do nosso pastor aqui de São Paulo, Cleider Alfaia, e também lá do Rio de Janeiro, Heraldo, também participando com a gente aqui. Já você não pode perder. Então, bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul pelo nosso Facebook aqui do programa. Seja muito bem-vindo. Fica sempre essa dica, né? Pega esse link, envie para todos os teus contatos e vamos juntos aí promover a mesa do Senhor, né? Você que está acompanhando aí o programa Vento Sul também pelo Viva Ouro Fino, muito legal a sua companhia e a sua participação também, né? Você que acompanha por essas plataformas, né? Rádio TV Minorá, YouTube, e também pela FM, a 102 e a 103.6, Rádio Interativa Pinhal. Muito legal a sua companhia, um bom dia para você, fique muito bem à vontade. Você que está no aplicativo pode fazer um translado aí para o nosso Facebook, deixa postado lá o seu comentário, pega esse link e vamos juntos aí promover a verdade espiritual aí, que nós estamos nos momentos finais da Era da Graça, onde as trevas estão pulverizando aí, né, as suas mentiras, né? Muito fake news, né? Mas aqui não tem fake news, aqui não tem mentira, aqui a gente fala da verdade, que é o caminho, que é a vida e que é o único dispositivo aí na Terra que pode proporcionar a você aí uma mudança de vida, né? Então, já também nós vamos entrar com o Marcelo Manha Bosco aqui de Indaiatuba, vai participar com a gente também, né? Então, já quero colocar na tela principal aqui. Bom dia, ministro, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí da audiência do programa Vento Sul, e que os convidados também vão chegar aí, que sejam abençoados aí por Deus, e que Deus nos use hoje aí para levar esperança, renovação e fé para as pessoas aí que vão estar nos acompanhando. Legal, ministro. Já aproveitar aqui a participação do ministro e queremos falar um pouquinho sobre o nosso culto mundial de ontem. Eu achei bem interessante ali, o ministro falando sobre coisas que até agora, talvez muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí pelas primeiras vezes aí, não sabem, né? Até eu também não sabia, né? Essa questão da salvação dupla, né? Que Deus nos proporcionou essas duas salvações. E eu queria que o ministro se aprofundasse um pouquinho mais sobre esse tema, né? Porque talvez muitas pessoas ouviram pela primeira vez e ficaram confundindo assim, tá, mas como assim duas salvação? E eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso, ministro. A primeira delas, que é a aliança de obras, né? É uma aliança inata à criação e à colocação do homem na terra. Isso é um pacote. Esta aliança é um pacote que acompanhou o homem. Quando Deus formou o homem do pó da terra e colocou aqui homem e mulher, então eles eram isentos e totalmente puros, não havia neles pecado. Então, para manter aquela glória a qual eles tinham, né, e já tinham recebido de forma intrínseca na sua criação, aquilo já era inato neles, aquela promessa de salvação. Então Deus disse: olha, se vocês não desobedecer, vocês vão se alimentar da árvore da vida, vão crescer e vão ficar pleno de glória. Então isso é a eternidade deles. Nós não precisaríamos passar por coisas que estamos passando hoje, sendo invadido pelas trevas, pelo engano, e sendo detonados do jeito que nós estamos hoje. E o mundo, a criação material de Deus, ficou detonada com a presença desse gerente usurpador que tomou conta daquilo que é de Deus, né? Então, como o homem não conseguiu obedecer, perdeu a salvação. Olha só. Perdeu a salvação. E se distanciou de Deus, obviamente,
ficou sem acesso a Deus. Deus disse que fechou a estrada para que o homem não acessasse mais o Espírito. Então, quando Deus assim criou o homem e colocou ali no Jardim do Éden, aquilo ali já foi uma oportunidade do Senhor assim para que a gente vivesse uma vida de salvo, né, ministro? Sim, ele só precisava se alimentar da árvore da vida para fazer a intensificação do Espírito. Olha só que interessante. Até ficar plenamente glorificado. Então hoje, como nós somos novas criaturas, a dica é a mesma, né? Mantém-se se alimentando da árvore da vida para manter-se salvo, né? A aliança da graça é diferente. Uhum. Você é salvo por causa de uma pessoa que pagou os teus pecados. E ele entrou para dentro de você para manter o crer. Você veja que Deus não exige a perfeição para que a gente seja glorificado e justificado. Hoje basta crer. É pela fé nossa justificação. Deus sustenta por dentro a nossa justificação diante de Deus pela fé. Agora, só quando o corpo for destruído, o corpo do pecado realmente vai ao pó ou vai ser queimado na transladação, aí é que nós vamos manifestar o estado glorioso que todos nós vamos receber. Legal. Entrando aí, Marcelo Mabosca, aí, pastor aqui da cidade de Indaiatuba. Bom dia, seja bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ouvintes, irmão Marcos Mello, a todos os irmãos que estão aí na mesa, irmão Sérgio, glória a Deus pela vida dos irmãos. E é isso aí, estamos todos eleitos, né? Voto único de Deus nas cidades, como prefeitos espirituais, e estamos aí servindo o Senhor até Deus mandar. Glória a Deus que, falando em votação, né, a gente não precisou do voto humano aí para estar nessa posição, realmente foi uma eleição de vida, né? Mas, Marcelo, nós estávamos comentando a respeito do nosso culto mundial ontem, né, que falou vários assuntos ali, muitos princípios espirituais foram liberados, né? Nesse primeiro momento eu instiguei o ministro a comentar mais uma vez aí sobre a questão da salvação dupla, né? A salvação que tivemos ali no Jardim do Éden, perdemos aquela vida salva, né? E hoje, pela graça, nós fomos aí eleitos e recolhidos de novo aos braços de Deus, né? E eu queria que você falasse alguma coisa aí sobre o culto mundial, aquilo que você recebeu aí. Amém, irmãos. Bom, vou continuar um pouco nessa linha, então, né, da salvação. Eu creio que algo assim que a gente precisa sempre estar meditando é a questão da salvação, porque nos traz muita alegria isso. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e vai perdendo essa alegria porque a gente esquece tudo que Deus fez por nós. Então, quando a gente fala de salvação, assim, é algo que tem que girar, pelo menos eu entendo, e eu quero que isso aconteça todos os dias, toda vez que eu lembro sobre a salvação, tem que gerar uma alegria na minha vida, né? Tem que gerar um sentimento de que, nossa, olha onde eu estou, olha de onde Deus me tirou. Ainda tem uma visão assim muito negativa de como a vida ela flui no reino. Mas Judá como a gente ouviu, Judá é um povo escolhido pelo Senhor, né? Para padecer, para suportar, para se sustentar no reino. E às vezes a gente olha para Israel e tem inveja, porque eles não têm aquela visão que a gente tem. E às vezes a gente não sente que eles sofrem o que a gente sofre. Às vezes a gente olha para o mundo e vê as pessoas que não passam por tudo que eu passo, né? Só que nós estamos na melhor posição que a gente poderia estar aqui na Terra. E essa mudança, transformação de pensamento é algo que a gente precisa urgentemente mudar a nossa mente. Nós estamos na melhor posição que nós poderíamos. Mas é uma posição de negar-se todos os dias, porque Deus, não somente porque Deus me tirou do mundo, mas é porque a gente estava falando sobre uma eleição, e Deus tem um plano, um projeto no reino comigo, né? E isso é muito grandioso, isso é muito maravilhoso. Amém? Legal, chegando aí nosso pastor de São Paulo, né, Cleider Alfaia. Bom dia, Cleider, tudo bem? Bom dia, povo de Deus, irmãos estão animados? Tá me ouvindo demais. bem, hein? Estamos ouvindo. Ora a Deus, abençoar, né, a vida dos irmãos que estão conosco aqui, né, irmão Sérgio, Marcos, Marcelo. Amém. Uma alegria estar com vocês aqui, a toda a audiência, né? As FMs aí, toda a região 5,
todo o Brasil aí, todo o planeta que sempre acompanhando, ligadinho aí no Vento Sul, né, Marcos? Ligadinho aí no Vento Sul, né? O programa Vento Sul tem um slogan aí, levando vida aonde você estiver, né? Talvez muitas pessoas estão no carro agora aí, indo pro seu trabalho aí, estão nessa frequência. Legal aí, muito bom dia para você, né? Você está aí na frequência da vida, né? Então aproveite essa oportunidade. Se tem alguma dúvida aí, entre em contato aí com o nosso diretor geral lá da Rádio Interativa Pinhal, lá da nossa comunidade pinhalense, né? Que a gente está à disposição aí para estar colocando à disposição para ajudar você para tirar qualquer dúvida. Mas, Cleider, nós estávamos falando um pouquinho sobre o culto mundial de ontem, né? Falou sobre vários itens, falou sobre a salvação, falou sobre a eleição. Achei muito interessante aquela parte ali que a casa ali estava com medo, né? Porque a Síria e Efraim estavam se unindo, né? Olha que interessante, né? A igreja, parte da igreja se unindo, né? Com filosofias e dogmas humanos aí do mundo, né? E para tentar abafar o falar divino, né? E eu queria que tu fizesse algum comentário a respeito desse assunto do culto mundial de ontem, Cleider. Amém, irmãos. Eu creio assim que é a renovação da mente, né? O problema é que a gente está vendo o novo com olhos velhos, né? Então a gente não está vendo, né? Porque porque o Senhor disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Então não tem como eu ver algo novo, né, com a mente velha. Eu vou achar ruim, eu vou achar um monte de coisa, né, que o inimigo, né, a carne, o pecado que está em nós, né, o seu ouvinte que está acompanhando aí, o apóstolo Paulo revelou a nós, na lei do pecado, em Romanos 7, ele disse que em mim, isto é, na minha carne, né, ele não fala do Espírito Santo, ele fala da carne, não habita bem algum. Então, esse olho natural, ele é murmurador, né? Ele é insatisfeito, ele acha que o Egito é melhor, né? Agora há pouco o irmão comentava, o que é uma insanidade, né? Como é que antes era melhor se Deus fez todos os arranjos para eu chegar aqui justamente porque se eu não tivesse vindo para cá, provavelmente nem vivo eu estaria, né? Então, a realidade é que hoje é muito melhor. A realidade é que hoje eu já estou enxergando alguma coisa, talvez a gente está enxergando os homens como árvores, mas já estamos enxergando alguma coisa. E na caminhada, né, irmão? E aí surgem essas questões, né, de buscar coisas humanas, né, por causa do medo. Então, eu vejo assim que o povo tem medo, né, da mudança, do novo, né? Só que é aquela história da água do calcanhar, lembra? Água no joelho, água na cintura, né? E aí quando a água começa a levantar, daqui a pouco a água tá no peito, e aí daqui a pouco o cara amarra uma corda lá numa árvore e fica se segurando numa corda. E Deus quer deixar, né? Quer levar para uma nova vida, para uma nova experiência. E eu creio que aí vem a questão da fé, né, Marcos? É verdade. Mas são 9 horas e 13 minutos, ainda temos um tempinho, né? O Marcelo Meia Bosco aí tem uma reunião já às 9h30, né? Quero agradecer a participação do Marcelo. Mas, Marcelo, faz uma pergunta aí pro ministro. Vamos aproveitar aí a participação do ministro. Seja fácil. Manda aquelas boas, Marcelo, manda uma boa aí, ó. Faz uma pergunta aí pro ministro. Vamos dar uma sabatina com ele e aproveitar a participação dele, porque todos nós, o ministro já está nessa pasta aí, né, como servo de Deus, nos ajudando já há mais de 34 anos, aí em março já vai fazer 35 anos, né, e a gente está aprendendo todos os dias aí com o Ministério da Palavra, né. Ele sempre diz assim que tudo que ele aprendeu com Cristo, né? E tudo que nós também não sabemos de nada e aprendemos aí com esse Cristo liberado aí pelo Ministério da Palavra. E muitos das ovelhas do rebanho estão aí nessa audiência hoje e tem dúvidas, né? Tem perguntas aí. Vamos aproveitar essa oportunidade, Marcelo. Legal. Teve um ponto interessante ali sobre a casa, ministro, que Deus trazia na mensagem, né? Que quando disse que ele não oraria a Deus e não tentaria a Deus, né, ele na realidade estava ali num processo de não fé, né, de incredulidade. Só que a primeira vez, talvez, que uma pessoa abre a Bíblia e lê esse versículo, ele pode estar entendendo que aquilo na realidade é um respeito de acaso por Deus. Mas eu creio que o Espírito, né, conforme a gente vai renovando a nossa mente, vai nos trazendo e vai nos ensinando sobre as verdades das Escrituras. Eu queria entender um pouco mais desse processo, ministro. Acho que é um processo interessante assim, dos nossos ouvintes entender, né? Como é que a nossa mente ela consegue absorver essa verdade
de não ir direto na palavra, né, como o que está escrito, mas sim como o que o Espírito vai revelando para nós através da leitura e meditação. Ali é o seguinte, assim, aquilo foi uma carnalidade dele, na verdade, porque nós temos ciência de que somos dependentes total de Deus. O cara tá lá se desmanchando como manteiga no fogo, de tanto medo, e aí não quer perguntar para Deus o que fazer para reanimar a fé dele, entende? Então isso é uma demagogia, né? É uma falsidade. Na verdade, aquilo é uma manifestação de falsidade interna dele, não confia em Deus, não tinha fé, e também não queria que Deus renovasse a fé dele. E hoje tem muito isso no reino também, mesma coisa. É a tal da falsa humildade, né? A falsa submissão, né? O ministro até comentou outro dia numa mensagem, né, que falando a nível assim de liderança e até também de rebanho, que a gente recebe as direções aí do Espírito e na hora de fazer a gente faz tudo errado. Aí depois de dar errado, aí a gente vai para a liderança, né, pedir oração, né, e dizer, e aí, tá dando errado, né? E eu queria que o Cleider comentasse também sobre isso aí, né, Cleider? O Cleider agora tá ali com uma gestão paulistana bastante grande ali, né? Porque tem já praticamente as 12 tribos já funcionando, né? E fala sobre essa dificuldade, sim, de ter esse discernimento aí, Cleider. Amém. Não dá para querer inventar a roda, né? Já tá inventada, né? Deus já deu a direção, né? E eu acho que nesse ponto ali, né, que a gente estava compartilhando, né? O irmão falou também da questão do medo, né? E não pergunta, né? Quer dizer, um medo com orgulho, né? Eu acho que a gente tem que ter esse exercício, né? Esse exercício de fé, exercício de humildade, né? Esse exercício de fazer o que Deus mandou por fé. Não adianta a gente querer fazer do meu jeito, né? Eu acho que pega muito nisso, né, Marcos? Essa questão de as pessoas chegarem em determinado momento, tava com medo, né? E começou a inventar moda. Né? E se a gente está inventando moda, é porque a gente não está confiando em Deus. Né? Se a gente está inventando moda, e aí a gente está se rebelando contra Deus. Né? E daqui a pouco é uma rebelião oculta. Daqui a pouco é uma coisinha pequena, daqui a pouco é mais uma coisinha, daqui a pouco é mais uma coisinha. Né? E daqui a pouco eu não estou vendo que eu estou me rebelando, porque eu tô fazendo do meu jeito. E é muito comum isso na igreja, a gente sabe, em relação a perdão. Né? O cara, se eu te fiz alguma coisa, o meu irmão sempre exemplifica. Em relação a dízimo, né? Então, as pessoas daqui a pouco estão dando esmola e estão achando que estão ofertando. Não estão ofertando, estão dando esmola. Né? Porque não estão nem dizimando ainda. Então estão fazendo do seu jeito. E o que acontece? A pessoa daqui a pouco não está percebendo, porque está indo, né? Porque o Deus é longânimo. Mas aí tem um ponto ali, né? Que é a questão que Deus vai começar a operar, né? Para chamar a atenção daquele servo. E aí começam os verdugos a trabalhar. E aí daqui a pouco a gente começa a achar que a vida da igreja é pesada. Mas a gente não tem a humildade de olhar para dentro, que nós estamos fora da posição. Deus é longânimo, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus cuida da gente. Né? E Ele está fazendo algumas coisas para chamar a minha atenção. Porque tem alguma coisa comigo, porque a gente nunca acha que é com a gente, né? A gente acha que é o problema do presbítero, do pastor, do apóstolo, né? O problema do cara da rádio, né? Mas a gente nunca, o homem nunca acha que é com ele o problema, né? O problema é da igreja, né? Mas, gente, se a gente está pensando assim, a gente está pensando que o problema é com Deus, né? E como que o problema é Deus? Se Deus é perfeito, se Deus nos dá o ar para respirar, se Deus nos deu vida, o sopro da vida, se a gente só está vivo por causa de Deus, como é que Deus é ruim? Então aí vem a questão do amor próprio, né? A gente é muito egocêntrico e cheio de amor próprio. Então me toca isso aí, sabe, Marcos, para compartilhar, né? Porque deixar para o irmão Sérgio, assim, né, da necessidade, eu creio, para comentar para os irmãos, né, irmão? Porque só a luz pode libertar, né, o povo da igreja. E eu acho que no geral, parece que a gente já sabe tudo, né? Tem uma coisa assim, tipo, não, eu já sei as passagens, né? E eu sempre me lembro do irmão dizendo, a gente não se forma no comer. Né? Você conhece arroz, você conhece feijão, mas se não comer arroz e feijão, a gente morre, né?
E eu vejo que as pessoas parecem que a gente, no geral, assim, já conhece as passagens, já sabe quebrar um galho, já sabe dar uma pregadinha. E parece que, né, já estamos fazendo a igreja, né? Mas se a gente não comer, a gente está morrendo, não está vendo, e os verdugos estão trabalhando, Deus está operando para nos chamar a atenção, e daqui a pouco a gente está reclamando, achando que o Egito é melhor. Gente, que loucura, né? Então acho que é o momento, né, de recuperar a visão, né? Que é o seminário que está aí, né, irmão? É bem a dica mensal aí. Marcelo, vamos te aproveitar mais um pouquinho, falta 4 minutos aí. Traz mais um compartilhar ou mais uma pergunta aí para o ministro. Amém. Eu creio sim que essa passagem, né, aí quando a gente lê sobre tudo que aconteceu com o povo naquela época, né, como Deus cumpriu as suas promessas, eu acho que isso é um ponto tão relevante, né, que envolve a nossa fé cristã, o cumprimento das promessas divinas. Então tudo que tem na palavra, tudo Deus executou e tudo Deus fez, né, e disso depende a nossa fé. Eu creio que Jesus Cristo veio para essa terra, que Ele é o nosso Salvador, nosso único Senhor, e estamos hoje salvos, e estamos hoje processando uma salvação orgânica dentro de nós. E eu creio sim muito, irmãos, que a nossa vida, né, ela é uma montanha-russa, assim, a vida cristã. Ela é cheia de altos e baixos. E, incrivelmente, os baixos, muitas vezes, é o melhor momento para Deus entrar na nossa vida. A Cá estava num momento maravilhoso. Era um momento perfeito para se humilhar. Era um momento perfeito para ele tomar uma decisão, tomar uma ação, dizer, não, esse homem de Deus está certo, eu tenho que agir, e Deus quer nos dar essas oportunidades na nossa vida, né? A Cássia teve uma oportunidade maravilhosa. Eu não olho para essa situação como um grande, né, problema. Não, é uma oportunidade de você olhar e dizer, Senhor, realmente eu não consigo sentir, eu estou num beco sem saída, me ajuda. Né? Então eu acho que esses momentos são muito preciosos. Eu tive momentos assim na minha vida, eu tenho certeza que os irmãos aqui todos tiveram vários momentos assim, e que a gente venha a entender, né, isso não como um buraco, não como um fundo do poço, não como o maior problema do mundo, mas como um momento onde Deus quer se aproximar de cada um de nós. Amém, irmãos? Creio que é isso aí. Peço perdão por ter que sair um pouquinho mais cedo. Eu vou livrar o irmão Sérgio das perguntas difíceis aqui, que senão fica muito complicado, né? Vira aquele programa de perguntas e respostas, e o irmão lá, creio que já faz orando aquele programa, né? Mas do culto mundial, eu creio assim que eu recebi muito assim nesse culto mundial, ouvi 2 vezes, né? Então, creio assim que Deus falou muito no meu coração em relação a esses aspectos. Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém. E tá escrito aqui, ó. Ele respondeu: não temas. Amém. Porque mais são os que estão conosco. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Legal aí. Calma. Tem uma mensagem que o irmão gravou, né? Calma. É legal ali que o ministro fala, né? Isaías 7,14, né? Veja só que além de ser usado naquele momento, naquela geração, também foi uma profecia vindoura, né? É interessante assim que o falar de Deus, o falar do ministério da palavra, não é somente para o momento que você está passando, mas é para o presente e para o futuro, né? E aí a gente observa que a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Então é digna de crédito, né, gente? Mas são 9 horas. A prova disso? A prova disso, Marcos, é a TV por assinatura, né? Isso. Quando a gente usa aquelas mensagens nos grupos virtuais, a mensagem parece que é do dia. É verdade, encaixa bem direitinho. Mas são 9 horas e 24 minutos, gente. Nós vamos aí liberar o Marcelo Moia Bosco para a reunião secular dele. Marcelo! Quero agradecer a participação do Deus Marcelo. Abençoe. E já, depois dos comerciais, nós vamos entrar então com o propósito do programa, que é o tema central. Nós vamos falar um pouquinho sobre o jovem rico, né? Que uma coisa ainda te falta. Com certeza nós vamos descobrir não só uma, mas tantas outras coisas que nos faltam ainda, né? Para emplacar aí o milênio da paz. Então, não saia daí, já nós voltamos. Obrigadão, Marcelo. Deus abençoe. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial.
Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
mês. Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Nove horas e 31 minutos, estamos de volta com o segundo bloco, né? Mas antes quero aqui partilhar com você que nós temos uma dica muito especial aí para você que busca produtos e serviços de qualidade. Basta aí apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code aqui e na tela, né, e acessar as ofertas incríveis preparadas aí por nossos parceiros. São descontos exclusivos e condições imperdíveis esperando aí por você. Aproveite agora mesmo e garanta os melhores benefícios. E tá aí mais uma característica aí da Rede TV Menorá de Comunicações, né? Sempre com novidade. Então não perca essa oportunidade aí, participe com a gente. Entre em contato aí com a Rádio TV Menorá para saber mais sobre essa nova modalidade. É maravilhoso, né? São 9 horas e 32 minutos. O programa Vento Sul entra com o quadro aí, tema central, né? Com a participação do Ministro da Palavra e também a participação do Heraldo lá do Rio de Janeiro e o Cleider Alfaia aqui de São Paulo para estar falando um pouquinho sobre essa dica maravilhosa aí que é a respeito da tema central de hoje, falando um pouquinho sobre a mensagem de quinta-feira que nós tivemos aí o ministro falando sobre o jovem rico, essa experiência. Então, Heraldo, bom dia, seja bem-vindo aí essa galera aí, que Deus abençoe a tua vida hoje, Heraldo. Bom dia, meu Marco, bom dia. Sérgio, bom dia, Cleider, bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos aí, que possamos ter um mínimo de utilidade para o reino aí. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, bom dia para você que está se chegando agora aqui no programa Vento Sul. Nós estamos no quadro Tema Central e hoje vamos falar sobre esse tema, né? Uma coisa ainda te falta. O ministro comentou na mensagem de quinta-feira, com tradução para inglês, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 21 a 22, falando da experiência do jovem rico. E ele teve aquela oportunidade fantástica, gente. Olha só, ele perdeu uma oportunidade fantástica ali de mudar a vida dele, né? Ele teve cara a cara com Deus, com Jesus, com o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. E ele fez uma pergunta até bastante inteligente, né? Como se faz para herdar a vida eterna? E o Espírito ali falando através da boca de Jesus, né? Que perguntou para ele se ele obedecia mandamentos. E ele disse, eu obedeço. E citou ainda mandamentos, né? Mas Jesus ainda precisava de alguma coisa a mais para poder ajudar aquele servo, né? Ele tinha que parar de confiar em si mesmo. E aí Jesus lançou aquela frase, né? Vende tudo que tu tem, né? Dá aos pobres e depois me segue. E ele acabou ficando triste, pelo menos naquele trecho ali da escritura, não mostra que ele mudou de ideia e acabou seguindo Jesus, né? Mas, ministro, eu queria falar sobre esse assunto, porque o ministro falou uma frase, né? Que para a gente poder emplacar, né, o reino dos céus, o reino de Deus, né, o milênio da paz, é necessário eu me descolar do ego e do mundo, porque é eles que fazem impedir a gente, né, de se colar no Senhor. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho assim, o que é o ego e o que é o mundo, né? Talvez, assim, muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo, sabem já esse conceito, já trazido pelo Ministério em outras mensagens. Mas eu vejo, assim, bastante audiência nova, né? Então, o que é o ego, o que é o mundo e como eu faço para me descolar do ego
e do mundo, né? Porque parece que os dois são aquelas irmãs lá de provérbio, sanguessuga, né? Então eu tenho que me descolar tanto de um como do outro, né? Não somente de um do outro, né? Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Olha, o mundo é um sistema que Satanás moldou para atender as necessidades do homem que só Deus pode preencher. Então, tem entretenimento, tem negócios, tem dinheiro, tem material, tem tudo. E aquele sistema trabalha para oportunizar o homem a ficar fiel a Satanás a vida inteira, né? O segundo momento, que é o ego. O ego é a mesma coisa que tudo que está lá fora é para atender o ego, né? Então o ego é a razão humana, é o raciocínio, é a aplicação do bem e do mal segundo a justiça própria, essas coisas todas, né? É a vida natural do homem, a vida que o velho homem conduz e governa no lugar de Deus, no coração do homem. Então o ego e o mundo são essas coisas basicamente, né? E Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Qual é as obras do diabo? O mundo e o governo do egocêntrico do homem. Então as duas coisas o Senhor veio para destruir, tá? Para que isso aconteça, você tem que ter o amor por Cristo, senão não vai acontecer nada na tua vida nesta era, né? Se você não... se Deus não te pedindo, tu não faz, Deus vai ter que te empurrar para fazer, entende? Sem que tu querer, né? Então hoje, observa, o medo paralisa as pessoas e não deixa você crescer em vida. E o medo faz tu desobedecer a Deus toda hora. O medo, tu não segue a autoridade de Cristo, tu não segue a autoridade de pastor, tu não segue a autoridade de nada porque tem medo. Porque vem as direções, vem a palavra e você não obedece porque tem medo, né? Então aí faz tudo errado. Claro que Deus um dia vai chegar a acertar conta com aquela pessoa e dizer assim, agora tu faz porque tu não tem alternativa, entende? E isso aconteceu na minha vida. O Senhor disse, ó, larga tudo isso aí, dinheiro, patrimônio, essas coisas, vem me servir. Eu digo, não, Senhor, de jeito nenhum, não tem fé, né? O que ele aconteceu? Ele pegou, soprou tudo, terminou com tudo e fiquei devendo ainda. Não precisava passar por isso, né? Aí me deixou 7 anos com a ração mínima diária, até eu aprender a confiar de que ele sustenta quando eu não tenho condições de me sustentar. Ele me convenceu no sofrimento, porque eu poderia obedecer sem sofrimento, né? Observa como tem cristãos que não têm tanta fé, mas não têm medo, então é mais fácil para eles. Sim. Tem cristãos que eu conheço que eles não têm medo. Eles até, pela fé racional deles, eles conseguem confiar no Senhor. Eles têm um pouco, uma fé que é natural, mas eles conseguem confiar. Eles não se preocupam muito porque eles não têm a aflição constante do medo, da insegurança, né? Veja que quando houve a queda do homem e do casal, Deus perguntou, onde é que tu tá? Eu não te enxergo. Tive medo e me escondi, né? Então, quem é governado pela razão sempre vai ter medo, porque ele é um calculista, entende? Ele não tem fé. Então a coisa mais horrível para uma pessoa é viver no calculismo, no cristianismo racional. Então você tem que optar. Eu acho que tem que ser radical, mas as pessoas muitas vezes resolvem migrar para a fé de forma lenta. Deus até aceita. E Deus até faz às vezes na vida das pessoas assim. Mas ele me quebrou radicalmente. E eu até gostei. Depois que passou o sofrimento, eu gostei. Porque foi rápido. Em 7 anos, perto. Jacó sofreu 14, eu fui a metade, né? Tá no lucro. Israel ficou 430 anos sofrendo no Egito, eu fiquei só 7 anos. Então eu fui rápido, né? Mas mesmo sendo rápido assim, Deus fazendo, foi Deus que fez, não fui eu. Ele me obrigou a passar por aquilo para me ter fé e crer nele.
Então é aí que está escrito em Salmo 119, 7:1, diz assim: foi-me bom eu ter passado para a aflição, para aprender os decretos e confiar no Senhor. Então, sobre mundo e ego, eu acho que é mais ou menos isso aí. Então o ego é uma entidade aí que está dentro de nós, que ela é faminta. São demônios, são espíritos malignos. E ela se alimenta do mundo, né? Então, quanto menos mundo colocar para ele, melhor, né? E o medo é um mecanismo, um dispositivo que ele controla o homem facilmente. Ele não deixa o homem fazer isso, não deixa obedecer aquilo, não deixa avançar aqui, ele controla o homem pelo medo. Satanás. Olha só. Amém. E sendo que Deus fala, a gente tem que obedecer, sempre questionar, se perguntar, entende? Ô, irmão, Marcos, eu acho que também essa questão do medo é muito também por orgulho, né? Sim. Porque o cara, talvez... O que os outros vão pensar de mim se eu não tiver? Como é que eu vou entregar e se? Aí entra aquele razoamento. É isso, irmão Sérgio? Mas é isso que eu falei. O que é o ego? O ego é só orgulho. É uma fé racional, né? Hoje o cristianismo tem muito essa fé racional, né, ministro? Porque o orgulho não é... Às vezes tu tem medo de perder o brilho. Às vezes tu tem medo de faltar coisas. Sim. Mas tudo é orgulho. Tudo é orgulho. Entra aí, Heraldo. Grita aí pra nós. Ô, Heraldo. Alô, Rio de Janeiro. Ô, Glória. Estão animados? Amém. Para quem veio de fora, como eu vim, né? Eu acho que assim, ainda não nos sentimos confiantes, né? No Senhor, de entregar nossa vida a Ele. Né? Nós fomos, a grande maioria foi criada no mundo e o mundo ele prega, né? Nós fomos educados e treinados para se superar no meio natural, né? Seja no trabalho, seja na profissão ou na faculdade. Nós fazemos uma faculdade para nos aperfeiçoar naturalmente, para crescer naturalmente. E o mundo prega que nós temos que ser maior e melhor, né? Superar o outro, né? Então, uma visão completamente oposta à visão do reino. E quando nós viemos para o reino, até que isso tudo seja dissipado, isso muitas vezes leva um tempo, né? E como o ministro estava falando, né? E muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Se nós entregarmos realmente para o Senhor e Ele fizer o que tem que ser feito, do que nós vamos ter que abrir mão, né? Das coisas naturais, do ego, né? Nós vamos ter que abrir mão da nossa posição social, que mesmo nós estando aqui em Judá, né, no reino, nós ainda temos o ego em nós. Então, sempre, em algum momento, aflora aquela vaidade, né, que atrapalha, né, que nos afasta de Deus, né? Porque Deus não é o centro das nossas atenções, né? Então, nós temos que ter essa realidade em nós e buscar isso todos os dias, né? E assim como somos independentes naturalmente, agindo dessa forma, isso reflete no nosso espiritual, que nós não deixamos Deus agir, nós não estamos dependentes de Deus, né? Bem-aventurado aquele que entrega os caminhos ao Senhor e depende completamente do Senhor e não se preocupa com o dia de amanhã, né? Eu estou até orando agora para que o ministro passou a metade do tempo, né? Dos 14, passou 7, né? Quando o Senhor botar a mão em mim, eu espero que seja menos da metade de 7. Porque nós ainda somos muito resistentes, né? E eu, como nunca passei nenhuma privação, né? Desde quando me entendo como se diz no ditado, né? Desde quando me entendo por gente, pode ser que o Senhor, algum dia, Ele faça isso, né? Se eu não me entregar, né? Porque eu não preciso passar pelo sofrimento, né? Se eu escolher entregar ao Senhor. Mas se eu não fizer, Ele vai fazer. De um jeito ou de outro. Então, em algum momento, se eu não me entregar, Ele vai agir, né? E aí vai vir o sofrimento, vai vir o tratamento, né?
Então eu espero que esse tempo seja um tempo bem menor do que o do ministro e que, se vier, que eu possa me alegrar, né, nas tribulações, né, porque isso é para o meu crescimento, né. Então Deus tem que ser o centro da nossa vida e nós temos que estar sempre disponíveis para que Ele nos mande e obedeçamos, né, para onde Ele nos enviar. Amém. Ministro, quinta-feira aí, na mensagem para a tradução do inglês, o ministro comentou, né, a respeito da avareza, que a avareza que é o que sustenta a egolatria. Sim. E aí o senhor trouxe em evidência ali, né, a vida do jovem rico. E o jovem rico provavelmente ele era judeu, né, porque obedecia a mandamentos, né? E a gente sabe que existe uma tradição judaica que até hoje eles praticam a questão da esmola, né? Eles são muito assim de ajudar o próximo, eles têm realmente assim um desejo, já um princípio espiritual de estar sempre dando esmolas, ajudando ali, né, aquele que está necessitado. E a gente observa muitas pessoas que são boas assim também, né? Nem precisa ser cristãos, a gente vê muitas pessoas do mundo. Houve uma tragédia aí agora no Rio Grande do Sul aí, moveu praticamente o Brasil inteiro aí, né, para levantar ajuda para o povo gaúcho, né? E eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso aí, porque a gente sempre pensa que avarento é aquele que retém muitas coisas. Mas às vezes tu não retém muitas coisas, mas tu é um avarento porque não consegue seguir Jesus, né? E eu queria que o ministro falasse isso aí. Isso é um alimento da idolatria, da egolatria, né? É que o velho homem, quando está no governo de uma alma, ele não quer que o reino desenvolva. Isso é muito subliminar dentro dele, muito enigmático, ele não consegue perceber isso. Por exemplo, assim, os investimentos de Israel, eles não são feitos para processar crescimento de vida e estabelecimento de reino. Eles têm muito dinheiro. Mas os dinheiros não são aplicados naquilo que processa estabelecimento do reino de Cristo. O dinheiro está sendo colocado fora, na verdade, sem nenhum tipo de aproveitamento no meu entendimento, né? Então, na nossa vida aqui em Judá, é a mesma coisa. O medo faz com que tu retenha o que é do Senhor. Então, hoje, se nós temos 200 membros na igreja, 30%, nem sei se chega a isso, é ofertante e dizimista. Porque a oferta é para o ministério da palavra. É lá o Ministério de Desenvolvimento e Expansão do Reino. O dízimo é para sustentar a obra local. Isso está sendo ensinado desde o início da igreja, ninguém respeita, né? Então eu vejo assim, as pessoas fazem, não há direção, não segue a direção do Espírito Santo. Então, essa obra aqui sempre foi feita num grande aperto, não porque Deus não instruiu, é porque a instrução não é seguida. Aí então o que acontece? Com maldição sereis amaldiçoados. Aí então Deus faz os presbíteros passar privações, porque estão em desacordo com os ensinamentos. Então aí o ministério da palavra, que depende das igrejas para avançar, por exemplo, os presbíteros têm que incentivar que as pessoas investam na expansão. Não tem isso. Entende? Então eles vejam a obra pessoal deles como tudo, e não o ministério como todo de Deus. Então é falta de visão celestial, né? E tudo às vezes por medo. A gente retém por medo, porque sabe que pode piorar, mês que vem não vai dar para pagar as contas, essas coisas, sendo que ele esqueceu que Deus está no controle, e Deus é o dono desta obra, e Ele é que controla tudo. Entende? Mas nós não temos fé suficiente para acreditar nisso, porque a gente olha as circunstâncias, o mover das ondas, das águas, do vento, e diz assim, vamos segurar porque está garantido. Não está garantido, ele está entrando num buraco cada vez mais, está cavando de pá, dá 30 centímetros por dia, mas ele está cavando. Ele só vai sentir o efeito disso quando tiver 6 metros de fundura, entende? E ele não percebe isso. Eu sei porque eu já passei por isso também, né? E já levei lampanas de Deus assim de tudo que é lado para endireitar, né? Então a pior coisa que tem é você não saber gerir com Deus as finanças no reino, porque aí tu emperra a obra, tu entende? Sim. Isso é sério. Então Deus não pode prosperar as igrejas locais porque eles não têm visão, entende? Uhum.
Cleider, são 9 horas e 50 minutos. 1 minuto aí dá pra destruir as trevas. Meu Deus. Na realidade, né, a gente... Isso aqui tudo é um cenário, né? Na verdade, a gente não é daqui. Né? Na verdade, a gente é um ser espiritual. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? E a gente tem que sempre voltar assim pro feijãozinho com arroz, né? De que daqui nós não vamos levar nada, né? E que a gente já nasce com a certeza que vai voltar pro pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Né? Então tudo é muito reflexivo mesmo, né? E de como a gente falava no primeiro bloco, né? Deus já inventou a roda, então vamos entrar no barco, né? Vamos descansar no Senhor e vamos investir no reino. Amém? Glória a Deus. Amém. 1 minuto, Heraldo. Não nos falta nada. Porque o principal nós já temos que é a salvação, né? Eu acho que o que nós temos que ter consciência, né, é de desfrutar dessa bênção que nós ganhamos e não fomos nós que fomos buscar ou fomos procurar, né? Foi o Senhor que nos deu e nos deu por um preço alto. E nós temos que fazer jus a isso, né? Então que nós venhamos a nos entregar e se dedicar realmente à obra. Como o ministro falou, né, a questão da contribuição do dízimos e oferta é muito importante, não só para o ministério local, mas principalmente para o ministério, para a expansão, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas eu creio que o Senhor vai prover, como sempre proveu, né? E que nós estejamos disponíveis, né, para o uso do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. E o meu prêmio é lá no céu. Ministro, nós temos aí agora, né, mais 4 dias em Cachoeira. Eu gostaria que o ministro fizesse o marketing aí, né, e esse convite especial aí para quem é de perto, se conseguir ir, quem é de longe, se conseguir ir, né, faz esse marketing aí. É verdade, vai começar na Quarta da Bênção, que tem sido uma grande bênção aqui. Mas Quarta da Bênção ontem foi no domingo. Foi. Ontem deu no domingo também. Pois é, ontem, quando Deus faz aquilo, a gente prepara o coração porque vem mudanças. Olha só. A última vez que eu fiz aquilo foi no cinema em Cachoeira do Sul, no ano de 2000, se não me engano. Olha só. Eu ungi 1.000 pessoas numa noite, né? E o culto terminou meia-noite e 30 do outro dia. Jesus. Porque era 1.000 pessoas. Ontem nós tínhamos quase 400 pessoas, eu creio, 350, não sei. Tinha bastante gente ontem. E demorou, nós terminamos quase 9h30 a unção, com 3 ungindo, né? Então, vai ter mudanças aí. Agora, o que é importante é eu pedir oração pelo Rio Grande do Sul, que eu estou sentindo que vem mais um julgamento do Senhor aí. As coisas estão assim, no mundo espiritual, o Rio Grande do Sul é um foco, um alvo das trevas, não sei porquê, muito grande. E eu estou sentindo que tem coisas ruins preparadas de novo para o Rio Grande do Sul, e quero pedir oração aí para os irmãos por esse estado, né? Infelizmente, assim, vejo assim que Deus não está contente com o povo gaúcho, não sei porquê, e também vejo que as trevas querem destruir o que tem aqui nesse estado, sabe? Muito violento o ataque das trevas. E ia pedir oração para os irmãos aí, pelo Brasil também, mas pelo Rio Grande do Sul especialmente, porque nem se levantou do primeiro golpe, parece que sinto nos ares assim uma coisa que vem de novo, tá? Que Deus assim esteja levantando os irmãos para orar pelo sul do Brasil aí. E agradeço a participação aí no programa, né? Nós temos pouco tempo aí, já estamos chegando no final, e que voltamos aí mês que vem. Legal, então, gente. Quero agradecer aí ao Cleider, ao Heraldo, né, ao Marcelo Moiabosco, que está na sua reunião, e ao ministro da Palavra. E vamos levantar esse rogo, essa súplica, esse clamor aí, né, pelo Rio Grande do Sul, aí pelo Minas Gerais, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro,
porque realmente é o momento final da Era da Graça e, como o ministro falou, agora é a hora de nós estarmos investindo no reino, gente. Você que tem dons, tem habilidades, né? Você tem uma facilidade para gerar, para cuidar, para contribuir. Agora é a hora de nos unirmos, né? Gente, Deus abençoe então. Vida e Abundância entrando no ar, né? Sempre trazendo Amém. muita vida. E ficamos por aqui até a próxima. Deus abençoe. Até. Tchau, tchau. Em sintonia com você. Você ouviu Programa Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte. E uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia. Que é consolidada no mercado. E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga!
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Alô, John? Oi, João, negócio fechado. Alô, John? Oi, Maria, negócio fechado. O João e a Maria compartilham de um mesmo sonho, o de ter a sua própria casa, um lugarzinho ou um lugarzão para ser chamado de seu. Você procura casas, apartamentos ou um local para ter seu próprio negócio? Conheça John Melo Corretor de Imóveis, 519-9528-2336. Oi, eu sou o John Melo Corretor de Imóveis, realizando sonhos. Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, set, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Beleza, pureza, brilho, cor. Leve o que há de mais precioso na natureza para a sua vida. DMS Pedras. Colares, pulseiras, relógios, fontes, luminárias, acessórios para a cozinha e as mais lindas árvores em pedra. Venha nos visitar ou solicite nosso catálogo. Avenida Pio 12, 2096, Sala 3, Salto do Jacuí. Fone 55-999-359562. DMS Pedras. A sua pedra preciosa você encontra aqui.